meu nome é Sebastião, tenho 89 anos e sou natural de Bom Jesus da Lapa, uma pequena cidade na Bahia, por volta de 70 mil habitantes. Hoje em dia, estou morando em São Paulo e a história que eu vou contar aconteceu em minha cidade, em Bom Jesus da Lapa, quando eu tinha apenas 21 anos. Não tinha filhos, não tinha netos. Fiquem com a história. Antigamente, as coisas eram mais difíceis. Só tinha gás quem tinha condições. E eu, como a maioria dos brasileiros, vim de família humilde. Todos os fins de tarde, eu ia até a mata para buscar lenha. E assim poder fazer o café da noite, café da manhã, almoço. Era algo normal. Você sempre via alguém andando na rua com madeiras. Só que certa vez, em tempo de quaresma, muitas pessoas não acreditam nessa época, mas eu sempre fui muito religioso. E há muitos anos atrás, o meu avô me contava que em tempo de quaresma, as coisas más vinham, coisas de outro mundo. Eu nunca tinha chegado a ver, mas eu nunca duvidei dele. Em tempo de quaresma, as coisas mudavam. Eu sempre ia mais cedo, para não chegar à mata na boca da noite, pois eu tinha medo das lendas que meu avô me contava. Em um dia, estava chovendo muito, então ficava impossibilitado de eu ir buscar lenha. E eu deixei para ir no outro dia. Virou-se a noite e o outro dia chegou. Eu acordei de manhã cedo. Saí para ir ao meu trabalho. Eu trabalhava na feira, vendendo frutas e alguns legumes. E ao final do dia, eu ia buscar lenha. Não estava chovendo, estava apenas caindo uma garoinha. Então, deu o meu horário para ir para casa. Chegando em casa, eu estava muito cansado naquele dia. Deitei em minha cama e fui tirar um cochilo antes de ir para a mata. Acabei dormindo demais. Acordei com a minha mulher me balançando, falando para eu ir catar lenha. Então, eu perguntei por que ela não me acordou antes. Ela disse que ficou com dor, vendo que eu estava muito cansado. Eu, bastante chateado por ela não ter me acordado, levantei e fui para o mato. Era por volta das 5h40 da tarde. Nessa altura do campeonato, eu já tinha esquecido, até que estávamos em tempo de quaresma e nem me liguei que já estava anoitecendo. Então fui, subindo a trilha dentro da mata. Comecei a arrancar algumas lenhas. Tinha poucas lenhas e as que tinha ainda estavam meio molhadas. Mas lá em casa, o nosso estoque já estava indo ao fim. A noite chegou e eu comecei a voltar para casa. Só que, no meio do caminho, eu ouvi um barulho muito estranho. Era como um bicho que gritava de dor, algo que me deixou arrepiado dos pés à cabeça. Eu não sabia o que era aquilo. Então, continuei o meu caminho de volta para minha casa. E no meio da mata, eu cheguei até o velho cochete, onde era só atravessar, andava mais alguns metros e saía na estrada até a minha casa. Quando eu cheguei nesse cochete, tinha um jegue lá. Eu não estranhei, pois era muito comum ver animais soltos por aquelas bandas, ainda mais no interior. Só que o jegue estava muito inquieto, como se ele estivesse com medo de alguma coisa. E aquele barulho daquele bicho gritando estava mais perto. E eu, rapidamente, comecei a andar, saí logo dali. E então, o jegue saiu correndo em direção ao mato.
e eu vi um ser negro correndo atrás dele. Na hora, eu lembrei das histórias do meu avô e do tempo de Quaresma. Eu rezei a todos os santos que eu conhecia. Olhava para o céu e pedia para Deus, para que tudo aquilo fosse apenas um sonho. Então, saí correndo para a estradinha. Chegando na estradinha, eu avisto a minha casa de longe. Então, corri para minha casa, entrei para dentro e tranquei tudo. Minha mulher, sem entender nada e perguntando aonde estava a lenha. E eu falei que eu tinha deixado no mato, pois eu tive que correr, porque eu vi algo negro dentro da mata. Minha mulher era muito mais religiosa que eu e falou comigo para nós dois rezarmos e acendermos umas velas. Eu fiz o que ela pediu, mas fiquei com aquilo na minha cabeça. No outro dia de manhã, eu fui para o trabalho, mas com aquilo em minha cabeça, pois eu não sabia o que era, mas eu tinha uma leve desconfiança que era o lobisomem. Ao sair do trabalho, a primeira coisa que eu fiz foi ir direto ao mato para ver se eu avistava aquele ser. Só que eu não vi nada, mas algo me assustou muito. Algo me deixou paralisado. Eu fiquei sem palavras quando eu vi aquele mesmo jegue que eu tinha encontrado na noite passada, deslacerado na minha frente. Ele estava todo rasgado, como se tivesse explodido. E então eu tive certeza que era sim o lobisomem. Peguei a lenha rápido que eu tinha deixado no meio do caminho e levei para casa. Fui até a casa de 2 amigos meus e contei tudo o que tinha acontecido. E eles me falaram que tinham uma certa desconfiança de um senhor. Nós fomos para a mata. Já era noite. Nós fomos com algumas espingardas para caçar esse ser maligno. Fizemos uma pequena espera para ele e ficamos ali esperando aquele demônio aparecer. Não demorou muito, até que nós começamos a ouvir barulhos no mato. E os barulhos vinham se aproximando até a gente. Até que meu amigo me chamou e falou: "Olha aquilo ali, você está vendo?" E eu olhei, e o mesmo ser negro que eu tinha visto na noite passada estava de costas pra gente, a cerca de uns 20 metros da nossa direção. Então eu falei: "Atira!" Nós atiramos naquele ser. Ele saiu correndo para dentro dos matos, só que veio em nossa direção. O mato veio quebrando, até que aquele ser chegou perto da gente. Um fedor de carniça insuportável subiu. Ele pulou de dentro do mato até no local de nossa espera. E nós atiramos contra ele. Ele deu um grito muito alto e saiu correndo para dentro do mato. E nós saímos correndo para a estradinha. Fomos para minha casa e ficamos lá. Sentamos e conversamos. Se o senhorzinho for realmente o lobisomem, amanhã nós descobriremos. No outro dia, logo pela manhã cedo, eu passei de frente da casa daquele tal senhor que os meus amigos tinham relatado que poderia ser o tal lobisomem. Passando de frente da casa desse senhor, eu observei que a porta estava fechada. Não tinha ninguém ali. Fui para o meu trabalho e fiquei com aquilo na minha cabeça. O dia se passou e eu voltei do trabalho para minha casa. Passei de frente da casa do senhor e a porta continuava trancada. Ou seja, ninguém apareceu ali naquele dia. Algum tempo depois, eu vi aquele senhor que ele estava andando com algumas amuletas
Então eu fui até ele perguntar o que tinha acontecido com ele. Ele olhou para minha cara, estava com a cara de ódio, mas me respondeu: um acidente de trabalho, meu jovem. Não precisa se preocupar, mas logo logo eu vou estar de volta. Quando ele falou isso, eu me arrepiei dos pés à cabeça. Virou de costas, sem falar mais nenhuma palavra, foi embora. Hoje, 68 anos depois, eu sei, aquele senhor era sim o lobisomem que eu atirei naquela noite. Até breve.